Ufa, vamos lá. Vamos falar aqui no nosso podcast. Sem mais, eu sou Reinaldo Gotino e te chamo para essa conversa. Você reparou que a gente viveu um momento que a gente teve a nossa opinião testada, principalmente a nossa opinião política. Quantas vezes perguntaram para você nos últimos tempos de que lado você estava? Em quem você votou? A gente viveu realmente uma polarização que acabou acirrando os ânimos, acirrando aí o clima entre os eleitores. E se você respondesse um nome diferente daquele que agradava a outra pessoa que te perguntou, e você tinha que se preparar aí para uma discussão, para um debate e às vezes até para um término de amizade, né? Mas a gente tem que falar sobre o livre pensamento, a livre opinião, o livre arbítrio. A gente tem que ter a nossa convicção baseada em algo sólido. E eu queria falar sobre isso, né? Como é que a gente faz isso? A gente tem que buscar sair dessa polarização, entrar numa politização, depois que o país acabou ficando praticamente dividido aí pelos números que nós observamos. E como é que eu convido você a fazer isso para que a gente sofra menos nas próximas eleições? Que a gente possa ter um pensamento sólido, para a gente ter a nossa convicção firmada realmente numa rocha e não na areia. A gente tem que se informar, a gente tem que buscar realmente informações corretas. Hoje a gente tem um acesso muito grande, a gente tem um acesso à informação de forma muito rápida. Ouvir a opinião dos outros para ajudar na formação da sua opinião é importante, mas eu acho que a base da sua opinião tem que ser formada por informação correta. A sua convicção tem que ter base sólida. Nós temos que amadurecer politicamente, né? Sair da polarização e entrar na politização. A política, ela é uma realidade inserida no nosso dia a dia, nas nossas vidas, no nosso cotidiano. Os gregos perceberam isso muito antes, muitos anos antes de Cristo. Moralidade, ética, tudo isso faz parte, né, da sociedade, do dia a dia do ser humano. Na Grécia surge a primeira experiência democrática. A política, ela é também conflito, mas ela é uma arte de conflito sem violência. A política, ela é fundamental para o convívio em sociedade. A influência grega nas palavras é facilmente percebida, né? Monarquia, aristocracia, democracia. E a palavra política também vem do grego, que quer dizer cidadãos, né? Aqueles que vivem na cidade. Poli é cidade. E quando a gente pega a palavra políticos, né? Ticos, aquele que é público, então a cidade pública, é a cidade que pertence ao público. E uma outra informação que eu acho interessante, que na Grécia Antiga tinha o idiota. A palavra idiota também é uma palavra de origem grega. A palavra idiota é aquele que é fechado em si, é fechado em si mesmo. Ele é uma pessoa que ele não é aberta, não é uma pessoa aberta para experiências, para ideias. Então ele é um idiota, ele é fechado. E o contrário de idiota era político, que é a pessoa aberta para o público, aberta para a troca de ideias, para o crescimento da sociedade, da vida coletiva. Então você tinha o idiota, que era aquela pessoa fechada, que não recebia informações externas, que se negava a abrir o seu pensamento, a ouvir os problemas do entorno. E o antônimo disso, o contrário disso, do idiota, era o político. É que a gente usa hoje a palavra político para principalmente definir uma classe que nos últimos anos não é muito bem vista, porque a gente observa que alguns políticos não fazem bem o uso do seu cargo. Mas a gente tem que mudar isso. E a gente tem que entender que
política, ela é necessária, a política, ela é fundamental e, acima de tudo, a política, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós somos políticos, porque nós precisamos estar abertos para a vida em comunidade, para a vida coletiva e para o bem maior, que é a população recebendo, né, o atendimento daqueles que estão nos representando. Trouxe para você essa conversa, essa ideia sobre a política no nosso dia a dia, depois de semanas tão pesadas, tão tensas. Obrigado pela sua companhia aqui com a gente.